Fala galera, aqui quem fala é o João, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar sobre esse jogo entre Flamengo e Bahia. Um jogo que foi chato, mas é uma vitória importante, né? Porque agora o Flamengo reassume a liderança, uma liderança que perdeu na rodada passada. Mas ainda tem o jogo do Palmeiras para rolar amanhã. E a gente vai precisar secar muito o Palmeiras contra o São Paulo. Mas bom, o Flamengo veio a campo com o time quase titular, por causa de deu descansos ali para o Pedro, para o Wesley, no meio de campo para o De La Cruz, e o Cebolinha também não jogou. Bom, tinha chance dele jogar, mas ele acabou não jogando. O que fez com que jogadores como o Alan, o Michael, não lembro quem foi no lugar do o Varela, por exemplo, jogassem. E cara, o Flamengo entrou bem, pressionando bastante ali em cima do Bahia ali. O Bahia foi bastante pressionado nos primeiros minutos. Tanto que tem uma bola que vai para fora que o Rascaeta perdeu num belo passe do Michael. O Michael jogou bem hoje, senti uma confiança ali nele. Mas deu um bom passe para o Rascaeta. O Rascaeta chutou meio mal. O goleiro defendeu e no rebote a defesa tirou. O Flamengo teve bastante escanteio, principalmente no primeiro tempo também. Escanteio que eu acho que se for um pouquinho mais treinado, vai se tornar uma das armas principais do Flamengo. Porque o Flamengo, ali no determinado momento do primeiro tempo, acho que com 20 minutos, o Flamengo já tinha 6 escanteios. Ou não lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo. O Flamengo já tinha 6 escanteios e o Bahia 0. Então o Flamengo pode usar os escanteios a seu favor, né? E vamos ver se isso acontece. Mas também o Flamengo estava pressionando. O Flamengo estava bem e estava conseguindo jogar. Teve uma bola no travessão que foi antes do gol da Arrascaeta. Uma bola cruzada, acho que pelo Michael. O Arrascaeta sobe para cabecear sozinho, tira do goleiro e faz o gol. E é aquele gol parecido com o gol contra o Central Córdoba, né? Porque o Flamengo marcou o gol cedo e muitos tentaram ficar com medo do empate. Porque o Bahia vem para cima com o. Nossa, esqueci o nome dele. O Nestor, Rodrigo Nestor. O Bahia vem para cima com o Rodrigo Nestor e quase marca um gol. A bola dá um susto no Rossi ali e vai para fora. Com o gol do Flamengo, fez com que o Bahia abrisse. O Bahia foi para cima porque precisava do resultado, assim como o Flamengo precisava. E o jogo meio que deu uma calma, teve uma calma ali no jogo, por mais que o Flamengo era quem mais pressionava, roubava a bola, porque ali teve até uma mudança no sistema tático, porque com 15 minutos de jogo o Alan sai para a entrada do Luiz Araújo e o Pulgar também sente. Os dois sentiram no primeiro tempo a coxa direita e o Pulgar também sai ali já para o final do primeiro tempo, aos 40 minutos, para a entrada do Everton Araújo. Tem que tomar cuidado com lesão. Não vamos deixar com que isso afete tanto o time, porque a gente tem o Super Mundial no meio do ano. Depois vai ter Libertadores. A gente tem Libertadores agora, tem o Super Mundial no meio do ano. Tem o Brasileirão que não dá para deixar 5 rodadas assim, não ligando, porque talvez as 5 rodadas podem mudar o rumo do campeonato. Porque 5 rodadas que você perde jogos são 15 pontos que você perdeu. Então não dá para mudar mole. Libertadores é tiro curto, tem que chegar lá e ganhar. Não adianta fazer joguinho feio, mas não ganhar. Cara, é jogo, é final. Aquilo ali, você pode estar na fase de grupos, cada jogo é uma final. E o Flamengo tá vendo isso. Né? Tá mal na Libertadores. Essa quinta agora tem a decisão contra a LDU, que se perde está fora. Se perde a LDU classifica e o Central Córdoba também. O Flamengo tem que ganhar. Mas bom, voltando ao jogo, o Bahia chega, até tenta ir para cima lá, mas não conseguiu. Não gerou tanto impacto. O Flamengo sabe administrar jogos. É, teve poucos erros técnicos, como teve contra o Central Córdoba, mas ainda não tá aquele time que ganhou do Corinthians. Não tá aquele time que ganhou do Juventude, sabe? A gente ainda não tá, eu não tô sentindo a presença daquele time. Confio que o jogo vai mudar e a maré vai virar, o Flamengo vai conseguir ser melhor. Mas por enquanto, cara,
Talvez algumas coisas ali, alguns jogadores que não estão bem, acabam fazendo com que o time todo esteja não tão bem, sabe? Se você não tem um Pedro bem, tanto tecnicamente quanto fisicamente, seu time pode ficar um pouco abaixo. Se você não tem o Gerson, aquele Gerson motivado indo para cima, seu time pode ficar abaixo. Se você não tem um Wesley tão efetivo, seu time vai ficar abaixo. E se você não tem o Arrascaeta, claro, não pode faltar, seu time vai estar abaixo do nível. O Arrascaeta, que nesse ano de 2025, no final do ano passado, para quem não lembra, ele fez aquele negócio no joelho dele. Esse ano ele até se lesionou no início, mas voltou e voltou melhor ainda, cara. Eu acho que tava tudo nos planos, aquela lesãozinha. Eu acho que já era esperado. Assim como se o Pedro tiver uma lesão, não que seja tão esperado, porque ele tá bem fisicamente, mas pode acontecer dele dar uma sentida ali, que nem ele acabou sentindo, né, no último jogo, que ele saiu. E, bom, é isso, cara. Eu acho que o primeiro tempo do Flamengo foi isso, foi bom, mas dá para melhorar. Só que quando vai pro segundo tempo, é um segundo tempo com o Bahia mais ofensivo. O Bahia chega, tenta marcar o gol de empate e o Flamengo não tem pressa para jogar. É, tipo assim, o Flamengo não tinha pressa, porque o Flamengo estava com o jogo na mão, esperando o Bahia ir para cima, e o Bahia estava indo até. Eu acho que faltou do Flamengo isso, né? Faltou também ir para cima, por mais que estava ganhando o jogo, não dá para você segurar um empate de 1-0 que você marca com 7 minutos de jogo, cara. Se isso acontece na Libertadores, eu, torcedor, poderia sim estar vaiando o time. Porque dependendo de como pode ser, 1-0 não é bom. 1-0 é bom em final de Copa. Quando aquela final, 1-0 vai ser bom numa final. Mas num jogo de 38 rodadas, não dá para você ganhar de 1-0. E por mais que o Bahia venceu Botafogo e Palmeiras, cara, por que a gente não consegue fazer não conseguiu emplacar nosso jogo? Será que os jogadores estão cansando muito rápido? Será que os jogadores não estão aguentando o estilo de jogo do Felipe Luiz? Porque não dá. Eu tô sentindo um time cansado, principalmente o meio de campo, né? Principalmente o Gerson, aliás. Tirando a Rascaeta, aquele meio de campo tá muito morto. Os pontas já não vão tanto para cima. O Wesley, que por mais que não entrou hoje, realmente não tá tão bem assim. E não tem desculpa para eles estarem cansados. Tá cansado? Descansa, cara. Pede para descansar. Agora, o Felipe Luiz continuar insistindo nesses jogadores que não estão dando certo é difícil. Mas as melhores jogadores, eu acho que foi principalmente do Michael. Já melhorou muito das últimas partidas para cá. O Varela sempre foi bem. Rossi se tornou aquele goleiro que a gente confia, né? É um goleiro que a gente tem confiança, um goleiro que tá agarrando muito, que depois do jogo contra o Central Córdoba, quando tá voltando de viagem, o carro dele sofreu tiros e ele mesmo já falou com a diretoria que não quer sair do clube, quer continuar pelo Flamengo. E eu acho também que não tem nada a ver com o Flamengo o que aconteceu. Infelizmente aconteceu, mas tomara que não aconteça de novo com ninguém. Então, cara, o Flamengo vai ter que pensar nessa melhora. Eu acho que é mais melhora uma melhora mais individual do que coletiva. Porque não dá para você ter um time que coletivo é bom, mas individual às vezes não é. Num lance mano a mano, o cara tem que ser bom individual. Num contra-ataque. Luiz Araújo perdeu uns dois contra-ataques porque não driblou, não foi para cima. Tentou tocar e tocou errado. Não dá, cara. Ali, talvez é lance para matar jogo. Como o Rascaeta perdeu aquele gol contra o Central Córdoba. Tem lance que é para você matar o jogo, cara. E não dá para você ficar errando. Mas, cara, o Flamengo foi pro segundo tempo. Um segundo tempo que o Bahia chegava mais, só que também não chegava. Teve lance que. Não lembro quem estava impedido. Foi no primeiro tempo? Não. Foi no segundo tempo já. Alguém do Bahia estava impedido. Chegou o cara, Caio Rossi defendeu. O Rossi demonstrando um goleiro muito bom em mano a mano, né? É aquele goleiro que a gente vai ter confiança no mano a mano, porque talvez ele se abre todo e consegue pegar a bola.
E, cara, eu acho que com a saída do Arrascaeta e do Bruno Henrique, e com a saída do Arrascaeta, eu não lembro quem saiu, mas eu sei que entrou o Pedro, o Alcian e mais um que eu esqueci, o Cebolinha. Com a entrada desses três, eu acho que principalmente com o Cebolinha e o Alcian foi para dar uma velocidade ali nas pontas e o Pedro para tentar uma bola aérea. Tem até aquele lance que a bola acho que vai na trave, sobre o Pedro e o Cebolinha, fica um chutando o outro, o cara coloca a mão, o cara do Bahia coloca a mão. Não sei porque não marcou um pênalti, não sei se era porque ali não era pênalti do jeito que estava, sabe, não deu para entender o motivo do Daronco não dar o pênalti. Mas eu acho que foi até depois a expulsão do Gerson acontece, um pisão ali no tornozelo do jogador do Bahia, Gerson foi expulso e, cara, é um lance que talvez não dá para você cometer num jogo de futebol. Mas também não é tão criminoso quanto um carrinho que você coloca a perna no cara. Claramente o Gerson não foi mal intencionado naquele lance. Ele foi para matar a jogada, óbvio. Mas matar a jogada é você dar um toque ali pro cara cair. Ele acabou errando, acertou o tornozelo do jogador do Bahia. E agora vai ficar fora do próximo jogo. Que eu acho que é contra o Botafogo. Não, não lembro. Acho que é contra o Palmeiras ou contra o Botafogo. É um desses dois times. Eu sei que é contra um desses dois times. Mas não dá pra você fazer isso. É, assim, principalmente pelo próximo jogo que a gente vai ter no Brasileirão. Eu acho que talvez. Vamos ver como é que o time vai jogar sem o Gerson. Vamos ver se vai jogar bem ali. Porque o time com o Gerson não vem jogando bem. Eu acho que é o time como um todo ali. Tem algumas coisas que dá pra melhorar. Vamos ver se melhora nesse jogo contra a LDU no meio de semana. E tem aquele pisão do cara do Bahia também, que tomou só um amarelo. Eu acho que poderia ser vermelho, sabe? Ele chega, ele realmente pisa, mas parece que ele pisa pra pisar mesmo, porque ele fica ali, ele deixa o pé e deixa. Não tira o pé. Não sei se. Não sei o que acontece assim pra pessoa não conseguir tirar o pé na hora. Não sei se é uma. Sabe? Não sei também. Talvez ele se tirasse o pé caía, mas. É. O cara pisou no pé do outro. Acho que foi parecido com o lance do Gerson, mas o do Gerson foi acima do tornozelo. Ali é para vermelho na regra dos árbitros. Ali é para vermelho. Diferente da onde foi do jogador do Bahia. Mas, cara, é isso. O Bahia não chegou. Ali já nos acréscimos, o Bahia tem até um contra-ataque. Tem um gol do Luiz Araújo que estava impedido. Foi antes dessa expulsão, desse negócio todo, até esqueci. Mas tem um gol do Luiz Araújo impedido. E eu acho que o Flamengo tem que aproveitar essa situação de jogo, cara. Aproveitar mais os pontos ali. Aproveitar mais o espaço. Porque não é o que tá acontecendo. O Flamengo tá jogando no toque de bola que às vezes deixa passar aquela jogada que poderia se formar. Às vezes deixa aquilo passar e perde a jogada por um lance bobo. Mas não tem o que fazer, né? É torcer para nesse jogo contra a LDU a gente vai ter domingo, segunda, terça e quarta. São 4 dias de treino. Torcer para que o time volte bem contra a LDU na quinta. Que consiga jogar bem. Ah, o próximo jogo é contra o Botafogo, lembrei. Mas que consiga jogar bem, porque é contra o Botafogo mesmo? Não lembro. Não lembrei mais não. Mas que consiga jogar bem, porque é um Flamengo que tá calmo em determinadas situações que não era para estar. Vamos ver se o Felipe Luiz cobra um pouco mais do time ali, porque 1-0 contra o LDU, por exemplo, não vai ser bom, vai ser horrível. E se acontecer 1-0, provavelmente eu já vou vir aqui falando de eliminação, né, na Liberta. Porque, bom, agora virando a chavinha, agora a gente tá indo pra Liberta. Pro Flamengo poder classificar, tem que vencer a LDU. E se vencer só de 1-0, o Flamengo também vai ficar com 8 pontos. A LDU já está com 8 pontos. E provavelmente o Central Córdoba vai ficar com 11. Tem que torcer pro Central Córdoba vencer a
a LDU. E por mais que o Central Córdoba não vai estar totalmente classificado, ele já vai estar 75% garantido. É só ele empatar o jogo. Então a gente pode torcer por uma vitória ou por empate do Central Córdoba. Mas aí a gente só vai ter chance de classificar em segundo. E o que é preocupante classificar em segundo do Flamengo é muito ruim. Porque nos 2 últimos anos, o Flamengo se classificou em segundo e perdeu. Foi eliminado por causa de decisão fora de casa. Eu acho que é isso. Mas, cara, vamos ter os jogos importantes nessa semana que vem aí. Né? Jogos contra a LDU, depois contra o Botafogo ou Palmeiras. E semana que vem, depois dessa, tem jogo contra o Botafogo da Paraíba. Decisão na Copa do Brasil. Vamos torcer para que o time volte pro melhor. O time volte confiante e que consiga golear a LDU. É meter 3-0 lá. Lá não. Lá no Maracanã, né? Eu moro longe. E consiga meter 3-0 lá, né? Vamos torcer para um time bom, um time que jogue bem, um time confiante. E vamos que tudo vai dar certo. Se bobear, a gente consegue retomar na Liberta e mostrar quem nós somos de verdade. Porque nos 4 jogos, o Flamengo de 2025 se mostrou ser o Flamengo de 2017. É o Flamengo ruim, né? Mas agora eu confio que o Flamengo vai voltar a ser esse Flamengo que a gente viu no Carioca, vimos na Supercopa e vimos numa boa parte do Brasileirão, por enquanto. Vamos torcer por tudo, que tudo vai dar certo. No Brasileirão também, que a gente volte a jogar bem, porque temos decisões aí pela frente. Não chegamos nem na metade do ano, não chegamos nem perto do Super Mundial. Já temos bastante jogos importantes nesse mês e no mês que vem, que é o Super Mundial. O Super Mundial já começa em junho, para quem não sabe. E nós já estamos em maio e falta um mês e pouco Super Mundial. A primeira partida do Flamengo é no dia 16 ou no dia 12. Eu não lembro quando que começa o Super Mundial. E não lembro quando que é a primeira partida do Flamengo, mas eu vou me informando. Meses de decisões. E passando junho e julho, nós vamos ter agosto. Agosto que também é um mês muito importante, porque pega principalmente as oitavas de final de Liberta, pega a Copa do Brasil e pega uma boa parte de jogos do Brasileirão. É um calendário bem ocupado, bem cheio. Né? E esse calendário vai se estender até o final de dezembro, eu acho. Eu não lembro, eu não tenho certeza, mas eu acho que vai até o final de dezembro. É muito longo, principalmente por causa desse Super Mundial. E talvez vai sair vídeo aí sobre o que tem que acontecer com esse Super Mundial. Não sei se foi uma boa ideia. Talvez diminuir ali o tamanho das ligas para um formato diferente, para poder ficar com menos jogos. Vamos ver se muda isso, né? Talvez fazer um primeiro turno com 19 jogos e um mata-mata ali entre os 8 melhores. Por mais que vai virar uma Copa do Brasil, seria bem melhor do que esses 38 jogos? Não sei. Porque seria uma liga de consistência. Talvez fazer umas mudanças ali para ter menos jogos, porque 38 rodadas, talvez tirando os estaduais, ajudaria muito para os clubes grandes, talvez os clubes grandes poderem recusar não jogar estadual, como se fosse uma pré-temporada, talvez ficar só as 3 competições, né? A Liberta, a Copa do Brasil e o Brasileirão. E as Supercopas, né? A Supercopa do Brasil, a Supercopa. Esqueci qual é o nome. O nome? Recopa. A Recopa. E essas Copas aí de 1 ou 2 jogos. É muito mais tranquilo do que você jogar 10, 15 para no final perder. Eu acho que é muito mais tranquilo, sabe? Então é isso, cara. Valeu. Fico com vocês até a próxima quinta-feira contra a LDU. Valeu e